O que é a reabilitação profissional no INSS? É sobre esse assunto que nós vamos tratar nesse vídeo. É um assunto onde as pessoas têm muitas dúvidas e é muito importante saber aqui quais são os seus direitos e o que lhe garante a sua reabilitação profissional. A reabilitação profissional tem como objetivo principal oferecer aos segurados por incapacidade exercer suas funções prejudicadas por motivos de um acidente ou doença, uma forma de readaptação para retornar ao mercado de trabalho. O que é habilitação e reabilitação profissional? Entende-se por habilitação e reabilitação profissional os programas desenvolvidos pelo INSS para reintegrar ao mercado de trabalho os profissionais total ou parcialmente incapacitados para esse trabalho, bem como os portadores de deficiência física ou mental. Como vocês viram, gente, tem diferença entre habilitação e reabilitação, tá certo? Esta readaptação é oferecida através do programa de reabilitação profissional, onde o segurado será avaliado e passará por um período sem tempo determinado, onde vai ser observado e capacitado para o retorno na sua função que exercia ou em outra que esteja apto a trabalhar. Isso quer dizer, se a lesão comprometeu totalmente ou parcialmente que o indivíduo, que o segurado, retorne ao trabalho dentro da sua função. Vamos dar como exemplo aqui um mecânico de carros, mexe com motor de carro, com suspensão de carro. Ele ficou com uma lesão na mão que ele perdeu, por exemplo, o movimento. Ele não tem mais como segurar uma chave, como apertar um parafuso, como soltar uma porca, como trocar uma peça do motor. Então, ele está incapacitado para a sua função. Nesse caso, o que a reabilitação profissional irá fazer? Tentar encontrar para esse segurado uma nova função. Agora vamos ver como funciona tudo isso. Vamos dar sequência ao vídeo. Quanto tempo dura o processo de reabilitação profissional? Essa é uma dúvida muito grande. A reabilitação profissional do INSS possui tempo certo, com base no caso exclusivo de cada um dos segurados que desejem associar-se ao programa. Em alguns casos, a reabilitação acontece em até menos de 2 meses. Em outros, o tempo de espera para a reabilitação profissional pode durar até 2 anos. O que acontece depois da reabilitação profissional? Enquanto não houver a reabilitação do segurado, o auxílio-doença não pode ser cessado. Olha aí, pessoal, que informação super importante. A pessoa foi encaminhada para a reabilitação profissional. No caso aqui também, o de aposentadoria por invalidez, porque a aposentadoria por invalidez ela não é um benefício definitivo. Não é como uma aposentadoria normal. A pessoa requereu a aposentadoria, conseguiu a aposentadoria por tempo de contribuição ou idade e ela vai ficar com essa aposentadoria até a morte. Não. A aposentadoria por invalidez ela é diferente. Tanto que nos casos de pente fino que nós estamos vendo, os aposentados por invalidez são chamados para passar por uma nova perícia, onde serão reavaliados novamente se vai dar continuidade ou não nessa aposentadoria. Mas nesse caso de reabilitação profissional, estes benefícios, eu estou citando aqui o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, não poderão ser cessados. O segurado, após passar pelo processo de reabilitação profissional, deverá ser capacitado para exercer outra atividade que lhe garanta a subsistência. Porque se pudesse cessar o benefício, como seria? O segurado foi encaminhado para a reabilitação profissional, ele ficou por um período, não consegue se reabilitar totalmente e o INSS fala, bom, já te reabilitei, cancela o benefício. E aí, como é que faz? Nesse caso de reabilitação, o benefício só pode ser cessado depois que o segurado estiver reabilitado e outra, já trabalhando, já estiver tendo os seus ganhos mensais normalmente para garantir a sua subsistência. Quem define a concessão do benefício ao trabalhador para a reabilitação? Segundo o INSS, a reabilitação profissional é conceituada nos seguintes termos: serviço da Previdência Social que tem o objetivo de oferecer aos segurados incapacitados para trabalho, por motivo de doença ou acidente, os meios de reeducação ou readaptação profissional para o seu retorno ao mercado de trabalho.
Quem tem direito à reabilitação profissional? O atendimento de reabilitação profissional é um direito dos trabalhadores que mantém a qualidade de segurados da Previdência Social. Tem prioridade no atendimento os segurados que recebem auxílio-doença previdenciário sem relação com o seu trabalho ou acidentário resultante de um acidente de trabalho. Olha aí, são dois tipos aqui de pessoas que têm direito. Quem tem relação com o trabalho ou pessoas que sofreram acidentes dentro do seu trabalho. Sem relação ao trabalho quer dizer, você fora do trabalho, você no final de semana você se machuca, você sofreu um acidente, você tem direito à reabilitação profissional. No caso, você vai dar entrada no INSS com um pedido de auxílio-doença, o perito vai avaliar, se ele constatar que a sequela ela pode ser parcial ou total, mas vai dificultar você retornar à sua função, ele te encaminha para a reabilitação profissional para você ser preparado para o mercado de trabalho com uma nova profissão. Qual o objetivo do processo de habilitação e reabilitação? O processo de habilitação e reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento das potencialidades, talentos, habilidades, aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social. Olha que bacana, né, pessoal? A gente sabe que tudo isso no papel, tal, é muito bonito, muito bacana. Mas nem sempre acontece desta maneira, tá? Tem muitas pessoas que foram encaminhadas para reabilitação profissional e reclamaram de muitas coisas, principalmente os que foram reabilitados por uma nova profissão. O que aconteceu? Essa pessoa ela é mandada para uma empresa, que são conveniadas com o INSS, por exemplo, Correio, várias outras empresas. Existem muita discriminação. E outra, a pessoa que estiver em reabilitação e estiver retornando ao mercado de trabalho, quando ela chega numa empresa, ela tem que prestar conta diariamente, ela não pode faltar. Na reabilitação profissional, para vocês terem uma ideia, a falta sem justificativa nessa reabilitação pode acarretar o cancelamento total do benefício nesse caso. Isso é garantido ao INSS por lei. Então, o indivíduo, quando ele é encaminhado para a reabilitação profissional, é uma coisa muito séria, pessoal. É uma coisa muito séria. Existem regras a cumprir. O pessoal pega bastante no pé. Agora, tem coisas que dentro da reabilitação que muita gente não sabe. Você sabia que o INSS pode montar um negócio para você? É exatamente isso. Se você não consegue mais retornar ao mercado de trabalho para trabalhar numa empresa como empregado, o INSS pode pagar para você um curso, por exemplo, de chaveiro, um curso de manutenção de celulares, e você vai abrir o seu negócio, você vai montar todo o seu negócio com o INSS comprando todas as ferramentas que lhe dê condições para iniciar esse negócio. Olha que coisa que muita gente não sabe. Outra possibilidade é o INSS pagar uma faculdade para você ou até mesmo para os seus dependentes. Então a reabilitação profissional ela tem coisas muito boas. Só que aquele negócio, né, funciona muito bem, às vezes, no papel. Agora, quando vai para a prática, encontra diversos obstáculos, mas sabe, aí vem algum advogado, vem alguém lá do departamento jurídico do INSS, coloca diversas questões, sabe, e a gente sabe como é que funcionam as coisas, né? Mas no papel é muito bonito. O que é perícia de reabilitação profissional por determinação judicial é uma assistência educativa ou reeducativa de adaptação e readaptação profissional, destinado ao segurado incapacitado parcial ou total para o trabalho, seus dependentes e deficientes. Os meios indicados para reingresso no mercado de trabalho, que visa a reeducação, readaptação do incapacitado. Viram a parte que eu falei que os dependentes podem também serem incluídos dentro da reabilitação profissional? Acabei de falar aqui, tá vendo? Nesse caso, porque os dependentes são também inseridos dentro do processo de reabilitação profissional?
Porque no caso, se o pai é o único que trazia o sustento para dentro de casa, o pai ou a mãe, e ela ficou completamente impossibilitada enquanto ela estiver dentro da reabilitação, o que acontece com esses filhos? Como é que essa família vai ter condições de dar, por exemplo, estudo, de dar possibilidades para esses filhos também crescerem profissionalmente? Aí o INSS, no papel, é obrigado a entrar com a integração dessa família dentro do processo de reabilitação, dando condições até para esses filhos também futuramente serem profissionais. É muita coisa que tem muita gente que eu tenho certeza que não sabia disso. O que significa incapacidade definitiva? Incapacidade definitiva gera aposentadoria por invalidez. Aquele segurado que for considerado definitivamente incapaz para o trabalho e que não tenha condições de se reabilitar para exercício de qualquer outra atividade laborativa, é garantida a aposentadoria por invalidez. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, pessoal, quando você é encaminhado, por exemplo, para reabilitação profissional, você vai passar por uma junta dentro do INSS, onde estarão peritos, psicólogos, assistentes sociais, que vão avaliar as suas condições. Nesse caso, se a lesão ou a sequela ela for constatada definitivamente sem retorno, sua função ou para qualquer outra atividade, você não vai nem ser encaminhado para reabilitação. Você vai ser aposentado por invalidez. Essa é a garantia, tá? Existe essa garantia, porque a pessoa às vezes não tem condições nem de voltar para a função dela e nem mesmo para qualquer outra. Então não adianta você insistir numa reabilitação profissional que nunca vai acontecer. Essa pessoa tem que ser aposentada por invalidez. O que quer dizer incapacidade parcial e permanente? A incapacidade permanente pode ocorrer de duas formas, parcial ou total. No primeiro caso, o indivíduo pode se recuperar da lesão ou doença ocupacional, mas ficará com a sequela que reduzirão a capacidade para o trabalho. Nesse caso é a incapacidade parcial. Como saber se a aposentadoria é definitiva? A aposentadoria por invalidez não possui caráter definitivo e a sua concessão se dá quando verificada que a incapacidade é total ou permanente para o trabalho, o que não necessariamente significa dizer que se trate de uma incapacidade definitiva. Foi o que nós falamos sobre a aposentadoria por invalidez. Ela não é como aposentadoria por tempo de contribuição e de idade. O que é uma sequela permanente? Sequela permanente é uma alteração anatômica ou funcional permanente, sendo causada por doença ou acidente, ou seja, ela não é congênita, a pessoa não nasceu com essa sequela. Se nascer com a sequela, é um outro tipo de benefício, tá? No INSS e nas previdências dos setores públicos, o segurado possui direito ao auxílio-doença e a outros benefícios em virtude destas sequelas. Então, quando a pessoa nasce com um problema, com uma sequela, com uma deficiência, é outro caso, tá, pessoal? Não pode confundir as coisas. O que quer dizer incapacidade parcial? Incapacidade parcial para o trabalho habitual é devido ao auxílio à doença ao segurado considerado parcialmente incapaz para o trabalho, mas suscetível de reabilitação profissional para o exercício de outras atividades laborais. É nesse caso que é encaminhado, que o segurado é encaminhado para a reabilitação profissional, tá certo? Quando é constatada essa incapacidade parcial para o trabalho habitual. Quer dizer, ele não tem uma incapacidade para o trabalho que ele exercia, mas ele pode ser reabilitado para um outro tipo de trabalho. O que significa incapacidade multiprofissional? Vocês sabiam que existem tipos de incapacidade? Vou demonstrar 3 aqui para vocês. Incapacidade multiprofissional é a incapacidade que alcança uma atividade específica. Incapacidade multiprofissional é a incapacidade que alcança diversas atividades. Incapacidade uniprofissional é a incapacidade que abrange toda e qualquer atividade. Olha lá, uniprofissional quer dizer atinge uma função específica. Os peritos de INSS se baseiam dentro desses tipos de incapacidade para fazer avaliação. É aí que causa diversos conflitos. Uniprofissional quer dizer é para uma função específica. Multiprofissional é incapacidade que alcança algumas atividades.
E a omniprofissional é a incapacidade total. Então, quando o perito coloca em prática esse tipo de avaliação de capacidade, é onde que nós vemos diversos conflitos dentro das perícias. O que é incapacidade permanente para as atividades da vida diária? É a perda de um membro superior ou inferior quando a prótese for possível. Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social. Doença que exige permanência contínua no leito. E incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Essa é a incapacidade permanente, tá, pessoal? O que é benefício por incapacidade? Define-se um benefício por incapacidade, como o próprio nome sugere, aqueles concedidos aos segurados da Previdência Social que apresentem incapacidades, limitações, restrições em exercer suas atividades laborativas e habituais que lhes garantam manterem a sua própria subsistência. O que se enquadra em invalidez permanente? Olha aí. Invalidez permanente é o estado de uma pessoa que sofre alguma doença ou tem sequela de um acidente que a impossibilita de continuar com os seus afazeres diários. Então é aí, pessoal, invalidez permanente. Ah, mas a minha lesão ela não é permanente. Então é um auxílio-doença que você vai requerer. Qual a diferença entre o auxílio-doença e o benefício por incapacidade? O benefício de aposentadoria por invalidez pode ser concedido já na primeira perícia e não precisa necessariamente que o segurado esteja recebendo o auxílio-doença. A diferença entre os dois benefícios consiste na questão da natureza da incapacidade. É onde o perito vai avaliar aqueles 3 tipos de incapacidade: a uniprofissional, a multiprofissional ou a omniprofissional, tá certo? Então essa é a diferença entre esses benefícios, até o tamanho da lesão, qual é o tamanho da incapacidade. Quem tem direito ao benefício por incapacidade? Para verificar a incapacidade laborativa do segurado, faz-se necessária a realização de perícia médica com esse fim. Estão isentos dessa obrigação os segurados maiores de 60 anos de idade, bem como os maiores de 55 anos de idade com mais de 15 anos de contribuição em benefício por incapacidade. Aqui já vai entrar a parte lá do pente fino, tá? Nós estamos falando aqui quem tem direito ao benefício, e também na parte do pente fino é levado em consideração essas regras. Acima de 60 anos e 55 anos com 15 anos de contribuição está fora do pente fino. Como visto, para que o segurado seja encaminhado para o programa de reabilitação profissional, o INSS também avalia condições laborativas do segurado, se é o caso de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez definitiva e outros benefícios. Então, pessoal, como eu deixei bem claro aqui no vídeo, eu acredito que deu para vocês entenderem. Tudo no papel funciona muito bem, não só no INSS, né? Aqui no Brasil, muita coisa no papel é lindo, é maravilhoso, mas na prática funciona de uma maneira diferente. Eu espero que nesse vídeo eu tenha conseguido esclarecer e ajudar você que está com alguma dúvida se tem direito ou não à incapacidade. Se caso você necessite de um auxílio maior, você está se sentindo prejudicado dentro do INSS, o perito não te deu auxílio-doença, não te encaminhou para uma reabilitação profissional, você pode recorrer administrativamente dentro do INSS ou entrar diretamente com um processo judicial requerendo seus direitos. Para maiores informações, eu sempre indico que você procure um advogado especializado em previdência para garantir todos os seus direitos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber sempre novos conteúdos. Isso também nos ajuda e nos incentiva a trazer sempre informações importantíssimas sobre INSS e Previdência Social. Eu agradeço a todos os meus amigos que ficaram aqui comigo até o final desse vídeo. Que Deus abençoe a todos. E cuidem-se!